Bem, eu queria chamar aqui, acho que só sobrou os três, né? As duas já foram para lá. Eu queria chamar os três aqui à frente, o pastor Bruno, a Josi, sua esposa, e a sua filha Isabel. Isabel tem 15 anos, plena adolescência, né? Momento mágico, importantíssimo da vida, né? O pastor Bruno foi missionário, a família foi missionária aqui no Sul, pastoreou, foi missionário lá no Rio Grande do Sul, foi missionário na Serra Gaúcha ali também, né? Então, Joinville, Porto Alegre e Joinville. Joinville, então, foi aqui a ação dele aqui, deles, nessa família, em Santa Catarina, mas ele coordenou, a família coordenou a Junta de Missões Nacionais aqui na região Sul, pastoreando os missionários da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É que eu nasci no Paraná, por isso que eu sempre falo Paraná primeiro, né? Mas eu não subindo, né? Quem é do Rio Grande do Sul? Quem é de Santa Catarina? Incrível! Tem mais gente de Santa Catarina aqui. Quem é do Paraná? Quem é de pra cima? Quem é lá do Pará? Lá de Manaus. Eu vou tentando lembrar a geografia. A irmã é de Belém e de Manaus ao mesmo tempo? Tá, tudo bem. É que eu não tinha visto, achei que a irmã estava empolgada com todos os estados. Estava assim, eu sou do Brasil, fala assim, né? Muito bem, mas eles trabalharam então nesse pastoreio de missionários, e quando estava pensando no nome também para ver alguém que tem essa experiência de pastorear missionários para nos motivar e mobilizar a respeito de fazer Jesus Cristo conhecido, né? O missionário começa em casa e nunca mais para, né? Estenda sua mão para cá, eu quero orar por essa família, pedindo a bênção do Senhor sobre eles. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado um tempo excepcional. Obrigado, Deus, porque a chuva de ontem me entristecia, mas o sol hoje diz: o Senhor é bom. Por isso, fala conosco, Senhor, nessa manhã, nesse tempo de retiro. Ministra sobre nós, ó Deus, a missão do Senhor sobre nós. Dá-nos entendimento de como fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido na prática, na vivência, Senhor. E usa os teus servos para serem esse canal, Deus, dessa comunicação do Senhor. É isso que oramos, pedindo a unção do teu Espírito sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, bom dia. Bom dia. O presente de Deus para nós estarmos aqui, né, no Sul, porque o nosso coração está aqui, né, o nosso coração está no Sul. Deus nos levou de volta para o Rio de Janeiro antes da pandemia, né, num processo de mudança de campo missionário, mas foram quase 9 anos aqui entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então a região que está no nosso coração, né? Quando nós recebemos o convite do pastor Jacques, foi um presente de Deus, né? E vocês não têm noção da expectativa que foi criada no coração das pequenininhas ali, e da Isabel também, que chegou em Porto Alegre com 4 anos de idade, né? Voltou para o Rio de Janeiro falando gauchês, como vocês conhecem bem, né? Porta, né? Bem daquele jeito. Não é porto alegrense daquele jeito, não, né, chefe? Né? É melhorzinho um pouco, sim, mais trabalhado, mas presente de Deus, vamos estar com vocês aqui esses dias. O desafio que o pastor nos trouxe foi de não trazer mensagens teológicas. Falei, amém. A gente gosta de falar de vida, né, de experiência. Deixa para os teólogos, né? Eu sou missionário não precisa ser teólogo, não, né? Sou mais falar de experiências práticas. E de imediato algumas experiências começaram a vir à nossa mente. Alguns nomes, algumas pessoas e algumas situações que nós vivemos no campo missionário, temos vivido até hoje, que nós queremos ao longo desses encontros compartilhar com vocês. Tá? O desejo do meu coração, da Josi, a gente tem orado por isso, é que essas experiências sejam motivadoras, sejam despertadores e desafiadoras para cada um de nós aqui. Que Deus fale o seu coração de uma maneira muito especial.
e que ao sair daqui, esse tema, né, amar a Deus e as pessoas fazendo Jesus Cristo conhecido, ele não seja apenas lembrado como tema de um retiro, mas seja um divisor de águas na sua vida, não porque nós estaremos falando aqui, compartilhando experiência, nada disso, não há poder nenhum em nada em nós para oferecer a vocês, a não ser a nossa disponibilidade em servir ao Senhor, mas há no Senhor uma capacidade muito grande, muito além do que nós podemos imaginar, de transformar a minha e a sua realidade, se nós estivermos dispostos a deixar Deus fazer isso, tá? A Josi vai compartilhar agora de manhã, primeiro momento, viu, pastor? Aquela ideia de falar os dois juntos, não sei se vai rolar muito não, nós estamos bem embaralhados, né? Ele falou que não conseguiu pregar com a esposa junto ainda, a gente está tentando. Quem sabe domingo à noite a gente consegue falar os dois juntos, né? Mas a Josi vai falar agora de manhã, vai falar à noite, amanhã teremos outro momento. Se Deus nos permitir, amanhã à noite teremos uma experiência, vocês vão conhecer uma das experiências, um testemunho vivo, melhor palavra, de algo que nós vamos contar, que eu vou falar hoje à noite, tá? Se Deus nos permitir, nós teremos aí testemunho vivo, uma família transformada. Não dá para trazer todo mundo, porque alguns estão em Porto Alegre, outros estão em Chapecó, mas os mais perto, né, estarão conosco aqui, se Deus nos permitir. Quero orar pela Josi mais uma vez e dizer para você que a Josi é professora de criança, tá, irmãos? Então ela fala de uma maneira muito tranquila, todo mundo entende, tá? Se eu falar depois, você não fica, a esposa fala melhor, né? Mas é porque ela está acostumada a dar aula para criança, aí sempre quem fala para criança fala melhor, né? Eu falo de uma maneira fácil de entender. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio dessa manhã, estarmos aqui e o Senhor ter reservado esse tempo especial. Pai, não há motivo nenhum para nós estarmos aqui se não for para ouvir a Tua voz, se não for para deixar o Senhor falar aos nossos corações e fazer uma obra grandiosa conforme a Tua vontade. Nós queremos pedir nessa manhã que o Senhor anule, ó Deus, tudo que possa tentar impedir, ó Deus, a Sua voz de ser ouvida. Começa falando conosco aqui na frente, começa falando com o pastor, com a sua família, com os pastores dessa igreja, com os líderes dessa igreja. Senhor, alcança cada pessoa, Pai, segundo a Tua vontade. Eu sei que o Senhor tem preparado um tempo muito especial e que o Senhor tem algo para ministrar a nós, Pai. Cuida das nossas crianças também, que elas também sejam ministradas pelo Senhor, Pai. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ele falou que eu falo de maneira, porque eu falo para as crianças, mas Spurgeon, ele disse que se a gente pregasse o Evangelho de maneira que uma criança entenda, todos iriam entender também, não é verdade? Então, realmente, às vezes a gente complica muito, né? Fala muito difícil, eu não entendi. Mas se a gente fala de maneira que uma criança entenda, todos vão entender. Essa semana eu ouvi uma mensagem do pastor Ronaldo Lidório. Ele falou que ele estava num país, né, pregando, e chegou um pastor londrino com o filho dele de uns 10 anos. Aí ele falou que ficou observando que o menino chegou com um caderninho e uma caneta. E aí ele ficou, o menino veio para ouvir, né? E aí ele foi dar a palestra dele, que ele tinha 1h30 mais ou menos, que era o tempo determinado. E aí o garotinho sentou na primeira fileira e ficou olhando atentamente. Ele falou que ele ficou assim, meu Deus, o menino está prestando atenção. E aí quando acabou, o pastor veio e falou, pastor, você poderia dar uma atenção para o meu filho? Eu falei, claro, claro. Aí o menino veio e falou assim, olha, o senhor falou que ia ensinar a gente a evangelizar. E o senhor falou 1h30. Eu não entendi nada. Aí o pastor falou assim, mas você anotou alguma coisa? Não consegui. Aqui. Aí mostrou o caderninho em branco. Falei assim, mas o que você quer? Não, eu queria aprender a evangelizar. O senhor falou que ia fazer e tal. Falei assim, mas você é um crente? Sou, eu sou. Mas como que você é um crente? A minha mãe é professora na igreja. E um dia eu ouvi a aula que ela deu falando sobre Jesus e eu entendi. Eu sou um pecador. Eu preciso ser salvo. Né? E eu fui salvo, eu recebi Jesus. Jesus fez um sacrifício por mim. O menino falou. Aí o pastor falou, então é isso, meu filho. E você, como que era a sua vida antes? Eu ainda contava algumas mentiras, né? Às vezes eu desobedecia, mas eu entendi que se eu pedir perdão, né, eu vou ser perdoado. Aí o pastor falou com ele, então meu filho, é isso. É assim.
você vai contar para as pessoas o seu testemunho. Como era a sua vida antes de Jesus? O que Jesus fez por você? E depois, né? É isso. Falei, pastor, mas por que o senhor ficou 1h30 falando então? Por que o senhor não contou para o pessoal isso? E aí, encerrou-se e o pastor conta que alguns meses depois ele recebeu um e-mail desse pastor. E o pastor nem cumprimentou ele no e-mail e falou: pastor, meu filho é um missionário. E ele contou: meu filho evangelizou os coleguinhas da escola. E os pais estão vindo, está todo mundo vindo para a igreja, pastor. O que o senhor falou? Meu filho é um missionário. Queridos, a linguagem simples. O que Jesus fez por você? Né? O que Jesus fez por nós? Esse tema, né? Amar a Deus e as pessoas fazendo Jesus conhecido a elas. Eu costumo dizer para as crianças que nós temos uma mensagem que não pode ser guardada como um segredo. Tem até a musiquinha, né? Quando a gente ouve uma notícia boa, precisa contar para os outros também. Não podemos guardar para nós a vida toda, temos que compartilhar o que a gente tem. E tem uns slides, né, amor? É isso. Eu coloquei como tema assim, chamados antes de qualquer chamado, não foi isso? Chamados antes de qualquer chamado. Porque eu acho que às vezes nós crentes, né, a gente criou-se uma cultura de que vai abrir o céu e vai ter uma voz para você ser chamado assim, um chamado muito especial. Quando na verdade já aconteceu. Ai, que chique é o que passa. Gente, olha, se quiser, né? Tá bom. Não estou acostumada. Né? Eu vou articular e vou esquecer disso. A gente vai junto. Mas a gente fica esperando às vezes que há um chamado muito extraordinário para que a gente faça alguma coisa. Mas ao longo aqui do que eu gostaria de conversar, a gente vai ver que a gente já foi chamado. Não precisa essa voz se abrir do céu. Mas eu gostaria de falar um pouco de mim, porque eu creio também, irmãos, a gente sempre fala isso lá em casa, que as pessoas recebem o mensageiro antes da mensagem. Antes da gente anunciar uma mensagem, o mensageiro ele precisa ser aceito. Então vocês não sabem nada de mim, quem sou eu, qual a minha experiência. Beleza, eu vou falar, né, muitas coisas assim, é a palavra de Deus, né? Então vocês, como bons crentes, vão dizer amém, porque eu estou falando da palavra de Deus. Mas eu creio que se eu falar um pouco do meu testemunho também, a mensageira poderá ser mais bem recebida, e aí a mensagem, meu Deus do céu, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nós somos nascidos, queridos, no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Cardoso Moreira. Quem conhece? Tô falando, tem gente ali que conhece. Meu Deus do céu. Gente, a gente gosta de falar isso, que é tão engraçado, né? Que o nosso país é tão grande, tão diverso. E a gente fala que Cardoso Moreira, gente, é uma cidade desse tamanho, com 8.000 habitantes. E ela só fica conhecida porque a cada alguns anos ela alaga totalmente. E aí até o Jornal Nacional, o pessoal fica orgulhoso. É quando Cardoso Moreira é falado. Então assim, depois a gente vai conversar, tá, gente? Ó, o pessoal conhece Cardoso Moreira. Então nós somos nascidos nessa cidade. Queridos, uma cidade que é um berço evangélico. Essa cidade hoje, atualmente, dentro da cidade, que é micro, ela tem 7 igrejas batistas, que as outras eu não posso, não tem como contar. Só batista, é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, 7ª igreja batista da cidade. Para vocês verem, né, como, né, o evangelho de forma farta semeado nesse lugar. Mas lá no ano de 1997, eu não nasci em um lar cristão, queridos. Pelo contrário, eu nasci em um lar totalmente desajustado, onde eu só tinha como figura a minha mãe, né? Não tem como dar todos os detalhes, mas é isso. E a minha mãe, ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho que a filha fosse crente. Olha que interessante. Ela não, mas que pelo menos eu, né? Eu iria salvar aquela desordem. Não, minha filha vai ser uma crente. E a minha mãe, ela tinha um ditado, talvez alguns tenham, né? Faça o que eu falo, não faço o que eu faço. Porque minha mãe bebia,
fumava, dançava no baile, mas ela queria que eu fosse crente. E ela fazia alguns sacrifícios para isso. Ela me acordava no domingo pela manhã e me mandava para onde? Escola Bíblica Dominical. Não, você vai porque é muito bom. Ela nunca foi. Né? Interessante. E eu ia, irmãos, eu sou apaixonada por crianças. Eu fiquei vendo as meninas dançando aqui, né, e dançando com elas, porque, queridos, o Senhor se revelou a mim desde a minha infância. Um lar onde ninguém poderia me contar de Jesus, porque minha mãe, ela queria me apresentar uma coisa que ela não conhecia. Então ficou algo difícil, né? Então minha mãe me mandava ir para a igreja, eu chegava lá nas igrejas batistas, né, que eu frequentei, e era tão gostoso, escola bíblica, biscoito de maisena, suco de caju. Gente, quando eu como biscoito de maisena, como suco de caju, parece que eu sento numa escola bíblica. Não é verdade? É a memória olfativa, né? O paladar ali é muito legal. E aí eu fui assim, mesmo se a gente mudasse de cidade, minha mãe arrumava uma igreja e me mandava ir, e não ia junto. Só, queridos, que a gente sabe muito bem que as palavras movem, mas são os exemplos que arrastam. Na infância dá certo às vezes, né? Tem pai que faz isso, né? Fala com a criança de repente para ir para a igreja, dá certo por um tempo, mas a gente aprende pelo exemplo. Quando eu cheguei na adolescência, não deu mais certo, porque eu comecei a me deslumbrar com outras coisas, né? Minha mãe queria que eu fosse, né? Como a gente morava sozinha, então às vezes ela queria ir num forró, não queria me deixar sozinha e ainda me levava no forró também. E eu passava lá à noite com ela, no forró, sentada, olhando, né, ela se divertir, porque eu não podia ficar sozinha em casa. Porque ela tinha medo de ser denunciada. Não, sozinha em casa não, você vai comigo. E aí, crescendo nessa né, disparidade, na adolescência eu quis conhecer o mundo. E aí, mas ela continuou me obrigando a ir para a igreja, porque minha mãe era autoritária. Não, você vai. E eu ia por obediência. Mas eu passei na igreja batista assim, irmãos. Aí eu ia com a Bíblia, arrumei uma Bíblia desse tamanho aqui, porque cabia no bolso, né? Então, para depois ninguém nem perceber que eu tinha vindo da igreja. Eu ia na igreja, mas eu já sentava numa igreja desse tamanho. Assim, não sentava. Tinha lugar, mas eu ficava em pé. Para que quando o pastor falasse amém, eu, não tivesse que pegar fila para sair. Para dali eu ir para a praça da cidade, olhar os meninos, né, ver gente, ver bagunça, porque meu coração de criança, né, agora já era um adolescente, a semente ainda não tinha florescido. E eu costumo dizer que nesse dia, né, que eu fui nesse domingo para a igreja, com essa expectativa de só obedecer o que a minha mãe mandou para depois sair, eu digo que nesse dia o Senhor falou, hoje não, hoje você entra, mas não sai. E realmente assim aconteceu. Aquele dia eu fui à igreja, e aquele dia tudo que foi semeado na minha infância, nas escolas bíblicas por onde eu passei, floresceu, e o Senhor me chamou, o Espírito Santo me tocou. Eu tinha 13 anos, e aí foi o dia que eu entreguei para o Senhor. Eu me lembro que eu estava assim, vestida como uma adolescente mundana, né? E eu ouvi uma voz dizendo assim, você vai lá na frente com essa roupa? Todo mundo vai achar que você é o quê? E era uma igreja assim com poder aquisitivo um pouco mais alto. Eu morava no bairro favela da cidade, né? E começaram a vir aqueles pensamentos assim, que era a voz de Satanás, né? Você vai lá na frente, vai ficar todo mundo te olhando, você está com as costas todas de fora. E eu ouvi outra voz dizendo, eu te quero, você é minha, eu vou mudar a sua história. Irmãos, naquele dia, aos 13 anos de idade, o Senhor transformou a minha vida. Aquele dia eu perdi a pressa, né, de sair. E quando eu cheguei na praça da cidade, eu me lembro que foi muito instantâneo, irmãos. Eu cheguei e falei para minha mãe, mãe, tudo mudou. Minhas roupas eu vou jogar metade fora. Minha mãe ficou assim, porque eu estava, né, usando roupas de uma adolescente que não tinha nenhum temor a Deus. E ela, mamãe, as imagens que a gente tem também, porque minha mãe, né, ela queria que eu fosse crente, mas tinha um Buda em cima da geladeira, com sal grosso e com moedas. Tinha ferradura atrás da porta, espada de São Jorge,
Santo Antônio virado de cabeça para baixo dentro de pote. Olha o secretismo, irmãos. Tinha tudo isso. E o Espírito Santo virou a nossa vida assim de uma maneira, queridos, que eu cheguei em casa e eu fui jogando isso tudo fora. Joguei o Santo Antônio. Tinha um terço gigante também na cama, na guarda da cama. Eu joguei e minha mãe ficou assim. Eu falei, então tá, né? Então tá. Mas ela ainda demorou, me deu 2 anos de luta. Depois que eu me converti, ela resolveu endurecer, né? Ah, você é crente, mas ela não queria isso para ela. Mas aí, para a glória de Deus, também 2 anos depois, a minha mãe se entregou a Jesus. Ela tinha muita dificuldade, que ela achava que ela precisava parar de fumar para ela ir na igreja. E eu sempre falo, mãe, você tem que ir como você está, é Jesus que vai fazer. E realmente, no dia que ela foi, vou deixar para você contar os detalhes também. Porque tem muita coisa, irmãos, é muito milagre, é muita coisa maravilhosa. E a minha mãe também, hoje é uma serva do Senhor, né, 2 anos depois. E aí, queridos, dali eu já segui com tudo, assim, me entreguei, né, rendida. Me rendi mesmo, minha vida passou a ser Jesus, a igreja, tudo mudou, foi maravilhoso. Igreja é algo maravilhoso, né, queridos? Porque pega, assim, uma adolescente sem perspectiva de nada. E eu conheci tudo através das lentes do meu Senhor. Porque foi depois de Jesus que minha vida começou a ficar boa mesmo. Até os 13 anos foi só derrota. E aí, só, irmãos, né? Aí eu tenho que fazer esse parêntese. Como eu era adolescente de 13 anos, no mundo, né? Eu já era uma adolescente que namorava. E tá aqui minha filha, adolescente, tá? É totalmente diferente. Aos 13 anos, antes de conhecer Jesus, eu já tinha namorado aquele rapaz ali, lindo, mais lindo aqui, o pastor mais lindo que está aqui. Com certeza. A gente já tinha namorado, viu? E aí, né? E ele, mundo também. Totalmente mundano. Um menino de 13 anos, nunca vi disso, né, queridos? Mas a gente vê hoje. Um menino que tomava porre. Olha que loucura. Bebia de tomar porre. Aos 13 anos de idade, 14, 15, eu tinha 13 e ele 15, né? Mas aí, quando eu recebi Jesus, a gente estava numa pausa desse namoro. Ele tinha terminado comigo pela segunda vez. Segunda vez. Tá vendo como é que é terrível? Não superei, levei pro coração, eu sempre falo isso. Ele tinha terminado comigo porque ele amava tanto a bebida que ele não conseguia se ver namorando, atrapalhava ele beber, né? Pô, ter namorada, ficar com namorada, não pode beber até cair. Olha que loucura. E a gente estava nessa pausa. Aí, nesse intervalo, eu me converto, volta ele de novo pro cenário, querendo, né, namorar comigo. Ele falou que era só ficar, mas eu entendi namorar, aí Deus fez, transformou tudo. E eu, nova convertida, ainda assim, sem muita instrução, e eu gostava dele, eu aceitei voltar ao namoro. Só, queridos, que eu voltei com aquela missão de vida, né? Ah, mas ele vai ser de Jesus? Ser de Jesus. Irmãos, é sério mesmo. Porque eu era uma adolescente convertida daquela que devorou a Bíblia todinha, sabe? Eu ouvia as mensagens, assim, cada mensagem que o pastor pregava, ficava, meu Deus! Aí eu ia lá, eu lia também. Sempre gostei muito de escrever, eu reescrevia as coisas. Então, assim, eu estava me alimentando muito da palavra de Deus. E eu comecei a colocar como meta, não, eu vou apresentar Jesus para esse menino, não. E aí eu cantava para ele, eu escrevia carta de amor, mas a carta de amor era tudo com coisa da Bíblia, tal. E ele, engraçado, né, que ele, apesar de não querer, mas também não conseguiu se desvencilhar, e a gente ficou, né, namorando. Eu encontrava com ele só depois. Mas para resumo, queridos, a minha meta de vida foi tornar Jesus Cristo conhecido para ele, meu namorado. E para a glória de Deus. Mas é necessário ação humana, né? Se eu ficasse quieta, não desse, não, meu namoro é uma coisa, né? Meu namoro é uma coisa, a minha vida com Deus é outra. Não tem essa separação, queridos. Às vezes os crentes falam, quero pedir pela minha vida espiritual, quero pedir pela minha vida emocional, quero pedir pela minha vida. Queridos, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Fazer Jesus Cristo conhecido. E aí, queridos, Deus também escolheu fazer uma mudança radical
na vida daquele menino de família tradicionalmente católica. O pai dele era ministro de Eucaristia, a mãe dele, todos muito envolvidos, mas ele perdidão e a família nem tinha percebido. Já caminhando pelo mundo das drogas, e cidadezinha pequenininha, né? Mas ninguém fala muito as coisas, mas era essa a realidade. E aí um dia eu levei ele na igreja comigo, sempre convidando. No dia do meu batismo, eu fiz um propósito com Deus. Eu me batizei em 7 de setembro de 1997. E aí eu tinha feito um acordo assim com o Senhor. Eu falei, Senhor, porque eu fui perguntar ao meu pastor sobre esse meu namoro. E aí o pastor, só que eu perguntei ao pastor na porta do final do culto, o pastor cumprimentando todo mundo, eu fiz essa pergunta ali. Aí o pastor, com pressa assim, de responder, só falou, irmã, luz com trevas não combina, luz com trevas não combina. E eu saí só com essa palavra. Falei, meu Deus, luz com trevas não combina. Se eu não conseguir, né, o Espírito Santo de Deus, eu me achando o próprio Espírito Santo de Deus, se eu não conseguir convencer ele, eu não vou poder continuar. E aí eu fiz uma meta assim, se até o meu batismo ele não se converter, eu vou terminar com ele. Aí fiz esse propósito com Deus. Aí entreguei o meu batismo, esse é um acontecimento na cidade. O pastor tinha acabado de chegar na igreja, né? A igreja tinha ficado sem pastor. Então ele deixou passar um tempinho, que ele queria fazer um mega evento. Então eram 42 pessoas batizando. Festa, queria, né, parar a cidade com aquele batismo. E aí fizemos convite. Aí eu cheguei para ele com convite. Falei, olha, dia 7 eu quero você lá na igreja, né, vai ser o meu batismo. Olha eu pensei assim, ele vai se converter no dia do batismo. E aí ele falou assim, eu não vou poder. Eu falei, não vai poder? Eu falei, meu Deus, a resposta, acabou, vou terminar. Ele falou, vai ter um festival do quibe. Gente, era um festival. Gente, festival do quibe. Quibe, vocês sabem o que é, né? Aquele salgado maravilhoso. Mas o quibe era só uma desculpa. Aquilo era um festival do chopp. O povo ganha caneca de chopp. Era Oktoberfest, gente. Eu falei, era Oktoberfest do Rio de Janeiro. Ia ter aquele festival e ele ia pra lá e tava empolgado. Era a primeira vez, né? Menor de idade para aquele lugar. Beber até cair. E eu não vou poder. Aí eu falei assim, beleza. Não, beleza, isso mesmo. Não vai. Né? Isso mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, a resposta do Senhor. Ele nem vai ao batismo. Acabou esse namoro. Ele falou assim, não, eu faço o seguinte. Depois que eu voltar de lá, eu tomo um banho e fico bom. Aí eu falei, não, se você vai a esse lugar, você não precisa vir ao meu batismo. Nem tomado banho, nem sem banho. Vai onde você tem que ir. Não vai. E ele ficou naquela, tal. E no dia do meu batismo, ele chegou lá em casa. Gente, ele chegou lá em casa até vestido de crente, com a camisa de botão na frente. Acho que ele achou que tinha que botar roupa de crente para ir à igreja. Ele ficou com a camisa de botão, adolescente de camisa de botão. E ele foi lá em casa me buscar para o batismo. Aí eu fiquei confusa. Falei, e agora? Eu achei que já era para terminar. Agora ele não foi, veio para o batismo. E aí no dia do meu batismo nada aconteceu. A igreja estava muito lotada. Era difícil a pessoa ter coragem de aceitar Jesus naquele dia, que o movimento estava grande. Mas quando saiu de lá, ele falou assim comigo, hoje eu tremi na base. Ele quis dizer que o que ele ouviu, ele ficou um pouco... Só que ele falou assim, mas se depender desse pastor seu, eu nunca vou aceitar Jesus. Eu falei assim, olha, mas que bom, hein? Não depende dele, então tá tudo certo. E aí esperei mais uma semana, irmãos. Aí veio 14 de setembro. E aí eu convidei ele para ir à igreja, mas eu levei ele na reunião da Mulher Cristã em Ação. Irmãos, eu era um adolescente. Porque eu fiquei empolgada, era uma missionária que ia falar. Uma missionária do Nordeste. E eu quis levar ele, levei ele na reunião de senhoras. E lá, ele ouviu a mulher falando das perseguições. Igreja que chovia pedra, que não podia falar de Jesus, que a mulher tomou surra de guarda-chuva, perseguição religiosa. E ele ficou mais bravo ainda, que na nossa cidade era um estilo assim, padre contra pastor. E o meu pastor contra o padre da igreja, da família dele.
Então o brigueiro estava armado. Só que ele ouve a missionária falar as coisas que eles sofriam, dessa perseguição. Ele ficou assim, Quando acabou, aí era de 7 às 8. E de 8 em diante ia começar o culto, que a gente subia para a igreja. Aí ele falou assim quando acabou: para mim deu, né? Tá bom, já não vou subir para o culto não. Queridos, e eu assim, movida pelo Espírito, eu falei: por favor, sobe só hoje. Eu sabia que meu tempo estava acabando, né? Sobe só hoje. Irmãos, e ele subiu só aquele dia mesmo, queridos, porque naquele dia o Senhor matou aquele jovem, né, que só queria saber de álcool na vida dele, até mesmo de droga, de festa, de bagunça. Foi especial. O Senhor transformou a vida, né, desse que está aqui. Já são 26 anos, né, que a gente está junto. A gente começou na nossa infância, adolescência. E o Senhor fez uma obra maravilhosa. E desde aquele momento ali, realmente nós fomos chamados. A gente entendeu ali o chamado. Um pouco depois, eu fui a um congresso de JCA, né, Jovens Cristãs em Ação. E lá eu vi muitas meninas vocacionadas, naquela época que era o antigo Iber, né? E era tudo meninas preparadas para ser esposas de pastores, né? E até missionárias. E eu fiquei assim, extasiada, e ali eu senti assim, o Senhor falando comigo que eu também seria uma daquelas meninas. Mas eu fiquei assim, isso era o ano de 2000 já, e a gente estava noivo. Era agosto, a gente iria se casar em dezembro. E eu fiquei: Senhor, mas... assim, ele era um menino super ativo, virou o braço direito do pastor, já queria ordenar ele até diácono antes de 18 anos, porque a gente era muito assim ativo, né, pau para toda obra, como a gente fala lá. Mas o Senhor falou: acalma seu coração, você vai cumprir o que eu estou te chamando aqui. E passou, porque entrou uma crise, né? Será que eu não devo casar? Eu acho que eu não devo casar, eu acho que eu devo me entregar, eu vou trabalhar com o Senhor, tá? Mas Senhor, não, eu estou te chamando, fica tranquilo, vai seguindo, porque a palavra de Deus fala, né, que enquanto os discípulos iam, eles iam entregando a palavra. Então é no ir, querido, você vai indo e fazendo, você vai fazendo a faculdade e entregando a mensagem do Senhor, você vai trabalhando e entregando a mensagem do Senhor. É no ir, você vai indo, enquanto você vai fazendo isso. E aí realmente, para resumir, né, muita coisa assim, logo após a gente precisou se mudar lá daquela cidadezinha, Cardoso Moreira, que até hoje ela é assim, ela não tem emprego, né? Então se a gente precisava de algo mais, Bruno foi buscar uma cidade maior, a gente já estava casada, e foi que a gente foi para Macaé. E para Macaé, Bruno foi fazer curso de mecânico de helicóptero para sustentar a nossa família e tal. Resumindo, no final do ano ele estava assim: estou em crise, o Senhor está me chamando. E eu falei: chamando? Seminário, para ser um pastor. E eu fiquei assim, eu me lembrei lá daquele congresso, né, onde eu também tenho aquela vontade de, sei lá, ir para o mundo, ir para a África, ir para os índios, ribeirinhos, né, eu não sabia, eu queria ir. Se o Senhor mandasse, né, vai para qualquer canto, eu vou. E aí o Senhor estava fazendo isso com ele também. E a gente tinha acabado de chegar nessa cidade chamada Macaé. Quem conhece Macaé? Aí já é maior, né? Macaé é a cidade do petróleo. Ela já morou lá. É chamada de terra do petróleo. Lá está a Petrobras. A cidade toda vivia em função disso, até a crise, né, há pouco tempo atrás. E aí, lá em Macaé, a gente tinha acabado de chegar numa nova igreja. E aí, essa crise, né? Mas essa igreja, sem nos conhecer totalmente, a gente tinha só 6 meses congregando com eles. Nós fomos conversar com o nosso pastor, falar desse desejo no coração, assim, o que fazer. Só que a gente não sabia assim, o que fazer. Pastor, a gente está sentindo, a gente quer se entregar. O que a gente faz? Larga tudo, faz o quê? Aí o pastor falou: vamos se preparar. Estudar um pouco mais, aprofundar. E aí ele falou isso, eu falei: pastor, mas a gente não tem nem dinheiro para isso também, né? Porque 19 anos, 18 anos, 20 anos. Ele falou: não, a igreja vai enviar vocês para estudar. E nesse primeiro momento ele falou assim: só que a igreja pode agora assim, vou pagar o da Josi todo e metade do seu, tá bom? Eu falei: meu Deus do céu, tá ótimo, que a gente achou que a gente não ia ganhar nada, né, pastor?
gente acabou de chegar na igreja, o nosso pastor teve assim muita visão. Ele olhou assim em nós, ele apostou na nossa vida. Naquela época era um salário mínimo seminário. Imagine, era um salário para cada um. Tudo bem, o salário era R$180. Mas naquela época era muito dinheiro, eram os nossos 1.300 agora para cada um. Queridos, e Deus fez maravilhas na nossa vida, né? Fomos para o seminário, cursamos o seminário juntos ali. Depois o Bruno vai dar mais detalhes. Já fizemos o seminário plantando uma igreja, que a nossa igreja tinha uma congregação. O pastor já tinha jogado a gente para lá, numa comunidade, numa favela mesmo, na beira da praia. Já viram favela na beira da praia? Rio de Janeiro é o que mais tem, né? A pessoa mora na comunidade, mas o mar é de todos, né? Então assim era essa comunidade também em Macaé. Isso só para poder dar, queridos, um parecer assim de quem está falando com os irmãos. Então eu sou essa pessoa que conheceu a Jesus, né, ali na infância. Então por isso vocês vão sempre vão estar me vendo ali com as crianças, porque eu acredito muito na importância da gente investir nessas vidas, porque eu me converti aos 13, mas eu tenho certeza que foi a semente que foi plantada pelas escolas bíblicas onde eu andei. Então com 13, porque para explodir da maneira que explodiu no meu coração, é porque já vinha tendo uma semeadura, não é verdade? Então a gente precisa investir nas nossas crianças. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, de Lucas 10:2, um texto muito conhecido, que é a oração de Jesus, uma oração que Jesus fez. Pode ir lá, né, o texto. De Lucas 10:2, onde Jesus diz, vamos ver quem lembra, que a seara é e os trabalhadores são poucos. E Jesus ora, já deu spoiler lá, né? O texto não está não, né? Não tem problema, tá bom. Lucas 10:2 diz: e dizia-lhes, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, sabe o que me chama a atenção nesse texto? Por que você acha que Jesus ele olhou para a multidão cheia de necessidades, né? Necessidades até alimentares, né? Em algum momento ele supriu a necessidade dessa gente, necessidades, né, físicas, ele precisou curar, né, pessoas na multidão. Mas quando Jesus olha para essa seara, para essa multidão, ele não ora pela multidão e ele não manda ninguém orar pela multidão. Vocês perceberam isso? Não é estranho? Jesus olha para a multidão, mas ele não faz a oração pela multidão perdida, pela multidão carente, que precisava conhecê-lo. Ele olha para a multidão com todas as suas necessidades e ele se volta para quem? Para os seus discípulos. E pede a eles para orarem por si mesmos. Porque quando Jesus olhou para a multidão necessitada, desamparada, sua preocupação não era que os perdidos não fossem ao Pai. A preocupação de Jesus era que os salvos não fossem aos perdidos. Entenderam? Olhou para os discípulos, olhou, né, para quem já era salvo e pediu: vamos orar para Deus mandar os trabalhadores irem até a multidão. Ele não orou que essa multidão venha ouvir. Não. Que os discípulos vão até eles contar. Irmãos, igreja é algo maravilhoso, mas que às vezes tende a ficar muito confortável. Queridos, é coisa maravilhosa. Olha que delícia esse lugar. A gente estava falando ali com a irmã. Esse lugar maravilhoso, lindo, né? Os céus declarando a glória de Deus, a natureza anunciando aí a obra de suas mãos. É muito bom. Vamos fazer a tenda aqui agora, né, pastor? Não, vamos descer. Pedro, quando viu, né, ali Jesus, né, a representação ali de Moisés, né, Senhor, não vamos sair daqui não, porque lá no pé do morro já tem um endemoniado esperando por nós. Nós estamos aqui, só os salvos. Que coisa maravilhosa, queridos.
E o Senhor prepara momentos assim. A gente está aqui em revisão, né, pastor? É revisão. Porque a gente vai ter que descer desse monte. E lá embaixo, no pé do monte, já tem um endemoniado esperando, já tem um montão de coisa. De repente vai vir na sua mente agora, o que pode estar esperando por nós lá embaixo? São vidas, são pessoas que precisam ainda ter Jesus Cristo, fazer com que Jesus Cristo seja conhecido dessas pessoas. Então, irmãos, nós precisamos nos policiar para que a gente não se enclausure como igreja. Porque fica bom, né? A gente vai para a escola bíblica e ali a gente fica conversando, às vezes, né, fica mais ali nas questões teológicas, né? Foi assim, foi assado, cozido, ensopado. E talvez não venham outros penetrar nesse nosso meio, porque não é para vir. Porque quem precisa ir? Nós precisamos ir. Então esse texto, queridos, me chama a atenção por isso. Jesus ora pelos discípulos, para que eles estivessem indo à multidão. Somos nós, queridos. Ah, tá bom. Mas eu tenho aqui também. Obrigada, querido. Então nós precisamos querer ir e tomar cuidado com o nosso conforto como igreja, para a gente não ficar, né, tem um livro Salvo, Seguro e Transformado, né? A gente está tranquilo, né? Poxa, é céu puro, só o céu agora. Mas até que a gente chegue lá, a nossa tarefa é fazer Jesus Cristo conhecido. Queridos, em meio a uma cultura cristã que pergunta: como eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Né? Tem muitos congressos assim: o que o Senhor quer que eu faça? Né? E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu e você entreguemos as nossas vidas urgentemente e audaciosamente para tornar o Evangelho e a glória de Deus conhecidos. A gente ouve tanto essa pergunta: qual é a vontade de Deus? Queridos, a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. O texto está aí. O texto, você botou os textos, Bruno? Os textos bíblicos de João 6,39. Queridos, o que diz João 6,39? Se você tem sua Bíblia aí e gostaria de abrir. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Vontade de Deus. Jesus não quer que ninguém se perca. Pronto, já tem uma vontade. E qual é a vontade do Senhor? Que a gente faça parte disso, que ninguém venha se perder. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Queridos, a vontade de Deus já está expressa na palavra dele. E às vezes a gente fica: qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a minha vida. Isso já é claro. O Senhor quer que você faça o nome dele conhecido. Por muito tempo a gente viveu numa cultura do púlpito, né? Quando eu batalhei ali pelo meu namorado, pela minha mãe, eu fiz assim, no instinto, não tinha sido totalmente ensinado. Eu trabalhava muito para levar eles na igreja, porque eu achava que se o pastor pregasse, viu, pastor, aquela mensagem ia acontecer. Mal sabia ele. Hoje, sempre quando o Bruno conta o testemunho pessoal dele, ele não fala muito do que o pastor pregou naquele dia. Ele fala das nossas conversas. Um dia a Josi me perguntou assim, sabe? Um dia ela me confrontou com essa palavra assim. E aí no dia, o pastor pregou, ele se converteu. Mas foram essas conversas. Então, queridos, vocês vão a lugares onde o pastor, a equipe pastoral dessa igreja, talvez jamais vá pisar. No seu local de trabalho, na sua faculdade, com os amigos, no grupo que você participa, na roda que você está tomando chimarrão. Nós é que temos, a igreja de Jesus é que está espalhada para falar o Evangelho. Mas a gente acabou se voltando para a cultura do templo, né? Porque essa cultura templista hoje, da gente querer, vou convidar para eu conseguir levar a igreja. Por isso também eu amo a estratégia de pequenos grupos, né? Célula, da palavra de Deus compartilhada ali nas casas, né? De maneira assim informal,
compartilhando vida na vida, para que as pessoas, né, tenham essa oportunidade de maneira mais, dessa forma, assim, sem ser templo, né, queridos? Então a pergunta, portanto, não é: nós podemos encontrar a vontade de Deus. A pergunta é: nós iremos obedecer à vontade de Deus, irmãos? Porque a vontade já está revelada. Ele não quer que ninguém se perca. Esse ninguém são as pessoas que estão convivendo conosco. Eu gostaria de dar, né, um pequeno testemunho dessa questão de compartilhar. Alguns anos atrás eu trabalhava com uma pessoa, eu sou professora também, né, irmãos? Sempre lecionei. E eu vi uma colega assim, meio chorosa. Nós duas tínhamos entrado juntas naquela escola, então eu não tinha intimidade com ela, nem ela comigo, a gente não se conhecia muito. Mas aí eu vi a pessoa chorando, e aí nós entramos no banheiro, e eu fechei a porta e falei: o que aconteceu? Eu posso te ajudar, tal. E ali ela compartilhou que ela estava vivendo um problema com o marido dela, tal, e pensando em acabar com tudo, porque não aguentava mais aquela situação. Eu falei: olha, o que eu posso fazer é orar por você, vamos pedir a Deus agora. Queridos, e ali a gente orou naquele banheiro de escola, e ali a amizade começou a se desenvolver de forma mais profunda, assim. E ela falou que ela também já tinha esse ouvido do Evangelho, mas não tinha levado à frente, continuava vivendo a vida, né? Já tinha até passado pelas águas do batismo numa igreja de televisão, né? Mas nada tinha mudado. E aí eu pude, queridos, compartilhar o Evangelho com aquela colega de trabalho. E aí eu, né, tentei encaminhar ela, porque eu descobri que ela morava na rua de uma igreja batista na cidade. Falei: ó, vai nessa igreja, tal. Eu falei: mas antes, não, eu quero muito ir sim, mas eu quero ir na sua antes. Falei: então tá bom. Ela morava, né, num bairro, eu morava em outro, a igreja era em outro. Falei: não, vamos. Mas aí combinei, e ela foi, e ela chegou lá e ela foi tão bem recebida, todo mundo recebeu, ela se sentiu muito acolhida. Ela não conseguiu ir na igreja do lado lá da casa dela. A questão geográfica é importante, mas o acolhimento, né, queridos? Ela foi muito acolhida ali na nossa igreja. E aí, ela já começou logo a se firmar, e a gente orando pelo marido. E o marido dela não queria que ela fosse na nossa igreja, porque ele falou que a nossa igreja era igreja de favela, e ela estava entrando na favela para ir à igreja. E detalhe, ele também vinha de favela, pessoa com preconceito. E aí a gente começou a orar por ele, mas aí um dia ele resolveu ir, né, lá na igreja da favela. E aí foi maravilhoso também, porque acho que foi na segunda vez que ele foi à igreja, ele também entregou a vida dele para Jesus. E tá ali a foto do casal. Essa foto é de agora, recente. Esse é o Floriano e essa é a Maria Jaqueline. E o Floriano, que era aquele cara também, né, que não queria que ela fosse à igreja de favela, e ele se entregou para Jesus. Resumindo, né, ele é o pastor Floriano. A gente brinca com ele que ele é pastor de uma igreja muito maior do que a gente pastoreia. Você é pastor de PIB, né? Porque pastor de PIB é diferente, né? Então é pastor de PIB, Floriano. Eu estou falando isso, são 16 anos atrás, né? Porque quando isso aconteceu, nós duas nos descobrimos grávidas. Maria e Isabel. A gente se descobriu grávida, a Isabel e o Marcos, é o filho deles, tem 15 anos os dois, nasceram com um mês de diferença. Queridos, não sou eu, foi o Espírito Santo de Deus que fez. Mas a gente precisa estar disponível, a gente precisa ter o mínimo de intenção. Entendeu, irmãos? O mínimo de intenção você precisa ter, de querer orar pelo seu colega de trabalho, de você querer olhar assim a situação, por mais que pareça difícil, queridos, porque você imagina o Floriano, a gente orava, porque o Floriano, você imagina, ele não queria nem que ela fosse na igreja, estava com preconceito na nossa igreja. Pense que esse rapaz se tornou assim, essa igreja realmente era uma igreja mesmo de comunidade, irmãos. O bêbado, ele tropeçava no calçamento, a igreja era tão na rua que o bêbado caía dentro da igreja. Era tenso, e pense, porque onde tem, né, a igreja ficava entre dois bares, então Satanás fazia festa. Passava o bêbado, a gente estava cantando, orando, tropeçou, caiu, manifestava, era uma igreja agitada, sabe? Movimento, mas era um movimento bom, né? Porque o inimigo estava ali para nos cutucar e não deixar a gente ficar
Não tinha culto que a gente pudesse ficar, às vezes, assim, em paz, né? Porque quando a gente via alguém entrar, já ficava todo mundo olhando assim, Senhor, misericórdia, não deixa, Senhor, não deixa. E o Floriano ali, a gente brincou que ele e Bruno eram assim, eles chegavam na igreja cheirosos, arrumados. Mas antes de entrar no portão já estavam fedendo bêbado. Porque eles diziam, pastor, quero mudar de vida. E abraçava Bruno, e Floriano se tornou discípulo. É muito legal isso assim, porque ele se tornou essa pessoa. Hoje ele pastoreia uma igreja no maior bairro de Macaé. Um bairro com uns 30 mil habitantes. Bairro com maior índice de criminalidade, né, na cidade. E o pastor Floriano está lá, abraçando bêbados. Aquele cara que não queria saber de nada de Jesus. Então, o que será que Jesus pode fazer, meu irmão, através de você? Pensa de repente em alguém aí que você olha, fulano, meu Deus, será? Há impossíveis para Deus, irmãos? Não há impossível. A maior prova sou eu e você. Estamos aqui, não é verdade? Independente de qualquer coisa. Às vezes você pode pensar assim, nossa, mas eu não tenho um testemunho muito forte, tá? Queridos, para mim, testemunho forte da minha filha Isabel. Nasceu num lar cristão, né? Nasceu quase dentro da igreja, praticamente. Que realmente eu preguei, né? Já sentindo, eu não sabia o que era contração, eu estava com contração e não sabia. Saímos, comi uma pizza gigante, de madrugada, Bruno já teve que... E de manhã, no outro dia ela nasceu. Quase nasceu na igreja, tá vendo? Né? Mas nasceu ali nesse meio de igreja, Jesus, retiro, coisa maravilhosa. Mas ainda assim, com 5 anos de idade, ele entendeu que ela era uma pecadora. E que ela precisa de arrependimento, como qualquer um. Entregou a vida dela para Jesus, se batizou, né? Não desviou, está com 15 anos. Em nome de Jesus. Mas é um testemunho forte, nunca precisou se contaminar com nada do mundo. Eu falo, às vezes a pessoa fica se encolhendo, nasci na igreja. Meu Deus, que testemunho maravilhoso, você nasceu na igreja. Que privilégio, queria eu. Vivi 13 anos fora. Então, queridos, não se encolha, esse é um testemunho maravilhoso. Estou finalizando também, irmãos, porque agora está vindo só o fogo. Estão sentindo? Só o fogo do Espírito. O vento se apagou um pouco assim. O vento não tá... É o Pentecostes mesmo, pastor. Mas eu coloquei ali também, falei isso já, que não existe nenhum versículo no livro de Atos em que o Evangelho avança para os perdidos sem um agente humano. Alguém pode apontar a visão que Cornélio teve. Não, Cornélio teve lá, né? Uma visão. Mas depois que Cornélio teve a visão, o que aconteceu? Deus mandou quem? Não, Pedro, vai lá explicar para Cornélio. Sempre tem um agente humano, queridos. Sempre. Por mais que a gente veja testemunhos no mundo hoje, eu li um livro chamado Atrevi-me a Chamar-lhe Pai, que é de uma muçulmana convertida. E ela achou uma Bíblia num hotel. E ali tal, aconteceu todo, praticamente Jesus veio igual o jardineiro no túmulo assim para ela. Foi algo fantástico, queridos, mas não tem ninguém lá para falar para ela. Então aconteceu dessa maneira, não tinha ninguém. Mas vocês acham que, né, Deus precisa fazer assim aqui para nós no Brasil? Não, estamos cheios de agente humano. Sou eu, é você. Fazer discípulos não tem a ver com um programa ou um evento, mas com relacionamento. Ao compartilharmos o Evangelho, nós transmitimos vida. E essa é a essência de fazer discípulos, é compartilhar a vida de Cristo. Queridos, nós não é um programa, agora nós vamos fazer o programa Fazendo Discípulos. Por mais que a gente tenha que se preparar, material, coisas para nos auxiliar. Mas se não tiver você, que é o agente humano, todo esse material está sendo preparado, não vai acontecer, queridos. Porque precisa você se disponibilizar a tornar alguém discípulo de Cristo. Os livros vão te auxiliar, né? Os treinamentos, o que a gente compartilha, o que um viveu, mas precisa primeiro da disponibilidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: disponibilidade é mais rara do que capacidade. Às vezes a gente está num lugar cheio de gente capacitada, mas se não estiver disponível, pastor, nós já estivemos em lugares
onde eu olhei e falei, meu Deus, aqui vai, porque tinha muita gente capacitada, mas ninguém estava disponível. Lá em Macaé, nessa primeira igreja onde nós tivemos a oportunidade de começar, onde Bruno foi ordenado pastor, foi nosso primeiro ministério mesmo, que era essa igreja de comunidade, pessoas muito simples, com muito pouco estudo, muito pouco em tudo. Irmãos, que gente disponível. Não faltava recurso financeiro para ajudar outro, quilo para poder dar cesta básica para quem precisasse, Não faltava nada, porque as pessoas estavam assim, muito disponíveis a aprender, Você vê daí que saiu o pastor Floriano, Mas já estive em lugares onde tinha pessoas assim, às vezes com nível assim, de ter faculdade, de ter graduação, pós-graduação, mas não posso, nossa, eu estou com muita coisa, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Aí não tinha disponibilidade, aí esquece, porque a disponibilidade é mais rara do que a capacidade, mas ela é mais importante do que tudo. Nós multiplicaremos o Evangelho somente quando permitirmos que os outros cheguem perto o bastante de nós para verem a vida de Cristo em ação. Todos os discípulos que eu tenho a oportunidade de contar assim, realmente, olha como que chegou perto. Era o namorado, estava muito perto. Mas você precisa se dar a conhecer. É fácil, queridos? Não, porque gente é uma coisa que dá trabalho, pastor? Mas o negócio da igreja é gente, não é? É gente. Nunca foi outro. É gente. Estava aí Jesus, os 12 discípulos dele, um traidor, o outro negador, outros 2 estavam querendo o trono, queriam sentar um do lado, outro do outro. Gente dá trabalho. Mas o nosso negócio é gente. Mas você precisa querer deixar essa gente chegar perto de você o suficiente para que ele consiga ver Cristo em você. É caminhar com as pessoas, porque não vai dar assim só por mensagem de WhatsApp, você mandar um versículo, mas você não tem disponibilidade de tomar um café com a pessoa, você não convida para sua casa, você não vai na casa dela, você, vou manter sim uma distância. Não tem como. Para compartilhar a vida é preciso estar mais perto. E por fim, gostaria de encerrar com essa frase: se o Filho de Deus achou necessário focar sua vida em um pequeno grupo de homens, nós estamos nos enganando ao pensar que podemos produzir discípulos em massa hoje. Só trazer para a igreja, deixar que os pastores preguem e vai acontecer. Não. Queridos, discípulos se faz de um a um. Depois nós vamos falar também a nossa experiência em Porto Alegre, que foi fundamental nisso, sobre investir a nossa vida em uma vida, sabe? Ficar ali, às vezes a gente até se questionava, que a gente vinha da cultura em massa. Meu Deus, mas eu estou à tarde aqui ensinando a Bíblia para esses 2, mas se eu montasse um grupo? Se eu montasse um grupo de 10, já era mais que 2. Irmãos, esses que a gente investiu assim, sabe? Ensinar o Evangelho, aquelas 2 vidas. A gente já estava em Santa Catarina, a gente recebia mensagem assim, eles em volta do fogão a lenha, aí estamos fazendo igual, ensinando o Evangelho para outros na beira do fogão a lenha. Então, queridos, invista sua vida amando a Deus, é o mandamento que o Senhor nos deixou, amando a Deus e fazendo Jesus conhecido para as pessoas. Eu creio que esse é o nosso maior chamado. E o Senhor não precisa falar mais nada com você. Está aqui, a palavra revelada do Senhor já está aqui. Ele já te chamou. Você não precisa ir a outro retiro, outro congresso. Você está aqui, você já foi chamado. Você vai falar da sua maneira, com o seu jeito. Às vezes, mas ali a Josi é articulada, fala, tá. Realmente, eu sou faladeira. Mas essa semana eu estava falando com as mulheres, um grupo pequeno de mulheres, que tinha 2 mulheres muito tímidas. Falei, talvez se eu falar para suas amigas, elas não vão me dar ouvido, porque elas são acostumadas com vocês que tem boca e não falam. E ela vai falar, muito faladeira com a menina.
Eles querem ouvir da sua boca que fala pouquinho, porque você é a pessoa que tem intimidade com elas. Então é isso, queridos. As pessoas que você se relaciona vão ouvir o Evangelho através de você, da sua vida, do seu jeito, da sua maneira. O Senhor vai te usar. Amém, queridos? Vamos baixar nossas cabeças, orar e colocar diante do Senhor um coração disponível. Você não vai colocar diante do Senhor um coração capacitado. A sua faculdade, o que você estudou, o que você aprendeu, os seus anos de crente em qualquer lugar. Você vai colocar diante do Senhor agora a sua disponibilidade. Senhor, eu talvez não tenha muita coisa para colocar. Eu não faço nem muito, eu nem sirvo dessa maneira assim na igreja. Ninguém ouve a minha voz. Mas, Senhor, eu quero colocar diante de Ti um coração disponível. É o Senhor quem sabe o que eu tenho. Talvez o que o Senhor vai usar da sua vida é o que você nem imaginava. Talvez seja a sua timidez. Talvez seja o seu jeito cuidador. Talvez seja o seu jeito prestativo em servir as pessoas. O Senhor te fez de uma maneira especial. Cada um aqui é único. E o Senhor deseja salvar através da sua vida. Mas se coloque diante do Senhor. Querido Deus, amado Pai, Paizinho, muito obrigada por o Senhor ter nos trazido a esse lugar, junto com essa gente, que é gente que se ama. Aqui está o Teu corpo, Senhor. E o Senhor deseja usar cada um de forma específica. O Senhor está chamando, o Senhor já chamou, o Senhor já convocou, mas talvez esteja faltando a disponibilidade, Deus. Mas os Teus filhos agora estão colocando diante do Senhor a disponibilidade que eles têm, Pai. Usa, ó Deus, usa Teus filhos nessa cidade, Senhor, nos empregos, ó Deus, nas faculdades, nas escolas, nas ruas, nos mercados. Porque aqui está a Tua igreja que vai ganhar essa cidade para o Senhor, que vai fazer o Teu nome conhecido, Deus. Senhor, aqui estão as Bíblias que muitas pessoas vão ler, as nossas vidas. Senhor, que nós sejamos como cartas vivas do Senhor para as pessoas que precisam Te conhecer. Está aqui, Deus, recebe o nosso coração disponível. Usa-nos como o Senhor quiser, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, muito obrigada, viu, pastor, pela oportunidade de compartilhar. Muitas coisas ainda, teremos mais momentos juntos, né? À parte também, tá bom? Deus abençoe.